Este vídeo não é para centenas, muito menos para milhares. Esse vídeo é apenas para aqueles que precisam. E eu sei que esse vídeo vai chegar até naqueles que realmente precisam ouvir este evangelho de hoje. Hoje é dia 10 de março de 2026 e o evangelho de hoje, quando eu estava lendo junto com a minha esposa, tocou muito no meu coração e eu soube naquele exato momento que o Espírito Santo me guiou para gravar esse vídeo porque talvez alguém esteja precisando, porque teve dias que eu perguntei para o Espírito Santo, falei: "Nossa, as coisas tá bem calmo por aqui nos últimos dias, né?" Eu digo assim, quando é para me fazer alguma coisa, ele fica na minha cabeça, na minha mente, até que eu faça. Então eu disse para o Espírito Santo que se for para fazer, que será feito a tua vontade, que eu farei conforme tu ordenas, né? Então, hoje quando estávamos lendo a primeira leitura, Salmos e Evangelho, eu senti que é para gravar esse vídeo. Então, este é o quarto trabalho por nosso Senhor Jesus. Estou muito feliz por estar gravando esse vídeo, fazendo esse pequeno trabalho. É, para quem não sabe, pessoal, existe uns aplicativos, não uns, ou seja, mais de um aplicativo para você acompanhar liturgia do dia. E eu vou falar uma coisa para vocês. O evangelho de hoje não é só apenas para os católicos. O evangelho de hoje serve para todo mundo. O que eu quero dizer é que serve até para quem não crê em Deus. Gente, aqui as palavras que está escrito aqui através do São Mateus são palavras do nosso Senhor Jesus. E ele disse no versículo 23, porém vocês podem ler São Mateus 18, 21 ao 35. E eu quero já partir a partir do 23. Por isso, o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Vamos considerar como se fosse, tem uma dívida muito grande, certo? Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher e seus filhos e tudo o que ele possuía fossem vendidos para pagar a sua dívida. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou: Tem paciência comigo, tem paciência comigo e eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um de seus conservos, que lhe devia 100 denários. É como se fosse eu ter uma dívida de R$ 1 milhão e tem uma pessoa que está me devendo R$ 10 mil. Um exemplo. E este é meu servo e eu sou servo de. Assim, como se fosse eu tenho um patrão e eu também sou patrão de alguém. Hoje em dia, vamos chamar de colaborador. Ou seja, aquele trabalhador meu que estava me devendo R$ 10 mil, eu peguei no pescoço dele. Eu vou dar exemplo de mim, tá? Como se fosse eu peguei no pescoço dele e agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Pague-me o que me deve. Então o seu conservo caiu de joelhos e implorou-lhe: Tenha paciência comigo e eu lhe pagarei. Mas ele não quis, antes saiu e mandou lançá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor chamou o servo e disse:
servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo, como eu tive de você? Irado, seu senhor entregou-o aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. Assim também, Jesus disse também, ó, assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração a seu irmão. Muita gente falam para mim que, olha, quando eu leio Bíblia, eu não entendo, não consigo entender. Aqui em casa, eu tenho uma Bíblia chamada NVI, Nova Versão Internacional, que é super fácil de, de compreender. E também tenho a Bíblia na versão Ave Maria, que é a minha Bíblia principal. E quando eu não entendo algum versículo, eu vou consultar no NVI, que é uma versão que, assim, a tradução é mais para tradução para dias de hoje, para a gente compreender melhor. Então, você pode ter duas Bíblias em casa e aí você pode fazer as consultas para entender melhor. Mas, no modo geral, eu quero dizer para vocês o seguinte, pessoal. Vou colocar eu como exemplo, tá? Aquele malvado. Bom, vamos lá. É como se fosse eu tenho uma dívida com o meu patrão, R$ 1 milhão, e eu não tenho condição de pagar. E quando meu patrão me cobrou, eu disse para ele que eu não tenho condição de pagar e ele quis me condenar. Quis me vender como escravo para eu, minha esposa, meus filhos, para, por exemplo, para ele recuperar o valor da dívida, né? E eu serei escravo e tal. Mas eu disse para ele, por favor, tenha misericórdia de mim. Me dê um tempo, tenha paciência comigo, que eu irei te pagar. Então, esse patrão meu, ele olhou para mim e falou: tudo bem, eu tenho misericórdia de você, vai lá, eu te perdoo a sua dívida. Ele não quis nem cobrar, me perdoou. Teve tão misericórdia, tão paciência comigo, sabe? E aí eu cheguei em casa e aí eu tenho meus servos, né? Imagina, eu sou um fazendeiro, melhor assim, tá? Aí eu tenho um servo que fez empréstimo comigo e tal, eu dei o dinheiro para ele. E aí ele tá me devendo R$ 10 mil. E aí ele não me pagou. E eu tava irritado. Eu chamei ele e falei: cadê meu dinheiro? Aí ele disse que, olha, eu não tenho condição de pagar agora. E eu peguei no pescoço dele e falei: olha, você vai ter que me pagar. E ele diz: por favor, me perdoe. Tenha paciência comigo que eu vou te pagar. Mas aí eu joguei ele na cadeia, certo? E então comecei, né, o cara começou a sofrer, porque se ele tá na cadeia, se ele tá preso, como é que ele vai me pagar, né? Então eu estou cobrando a dívida como castigá-lo, certo? Sendo que eu já fui perdoado por uma situação parecida como esse. Então os outros trabalhadores viram, os outros trabalhadores meus, que companheiros dele, viram e perceberam que estou fazendo uma injustiça ali, né? Eu estou sendo muito cruel. Então eles decidiram irem até o meu patrão, porque imagina que sistemas de hoje, imagina existe o prefeito e o governador.